seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da plataforma Multiprosa da CDL-BH. Hoje a gente vai falar aqui sobre reprodução humana, mas antes de eu contar quem que é o nosso convidado, nosso especialista, quero lembrar você que está assistindo a gente, acompanhando a gente pelo Spotify, pelas outras plataformas de stream de áudio, Deezer, também pelo YouTube e por qualquer plataforma. Você já curte a gente, já segue a gente? Já mandou algum comentário, alguma sugestão? É muito fácil. Entra em qualquer plataforma que você estiver assistindo a gente e vai lá, clica no botãozinho, assim você vai receber todos os nossos conteúdos. Outra coisa, quer mandar uma sugestão diretamente pra gente? Anota o nosso e-mail, é cuidese-mais@cdlbh.com.br. E agora sim a gente vai falar aqui sobre reprodução humana, como eu já disse, e o nosso convidado de hoje é o Ricardo Marinho. Ele é professor de ginecologia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, é doutor pela Escola Paulista de Medicina. Ricardo, prazer em ter aqui você com a gente no Cuide-se Mais, hoje pra gente falar de um assunto muito importante que às vezes ainda confunde muita gente, né? Obrigado, o prazer é meu de estar aqui com você, tirando algumas dúvidas que as pessoas têm habitualmente. E olha só, queria começar já perguntando para você o seguinte: muita gente ainda tem dúvida entre dois tipos aí de procedimentos de reprodução humana, né? Que é a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então, para começar, queria que você explicasse para a gente a diferença desses dois procedimentos. É uma boa pergunta, né? As pessoas fazem confusão, e com razão, né? Elas não são obrigadas a conhecer, mas inseminação é um procedimento que a gente chama de baixa complexidade. O que é feito é o sêmen do parceiro, né, até de doador muitas vezes, ele é preparado, selecionado os melhores espermatozoides e colocado dentro do útero da mulher no período fértil. Para isso, habitualmente a gente dá medicações para ela ovular, então é um procedimento mais simples, né? Exige um acompanhamento por ultrassom, o uso de alguma medicação e o preparo do sêmen em laboratório no dia do tratamento. Uhum. É um procedimento a gente chama de baixa complexidade, as indicações são mais restritas, né? A pessoa tem que ter trompas normais, tem que estar ovulando, não pode ter uma infertilidade muito prolongada e o sêmen não pode estar muito alterado, pode estar só um pouco alterado. E também tem resultados piores, né? Fertilização in vitro a gente chama de alta complexidade, então ele está indicado em quem tem trompas obstruídas, o sêmen muito ruim, uma infertilidade mais prolongada, endometriose. Então, são situações de infertilidade mais complexa. Nesse caso, o sêmen também é preparado, mas o óvulo é colhido, os óvulos são colhidos, né? O paciente toma medicações, acompanha no ultrassom, há uma aspiração do ovário para tirar esses óvulos, né? Tem uma analgesia, a fertilização acontece no laboratório e esse óvulo fertilizado, né, a gente vai chamar de embrião, mas é o 5º dia ainda de cultivo, não tem, é um aglomerado de células ainda, é colocado dentro do útero da mulher. Então, isso é a fertilização in vitro, que é a fertilização em laboratório. Uhum. Antigamente, né, antigamente, alguns anos atrás, quando foi, até que foi desenvolvido, se chamava bebê de proveta, né? Mas não é na proveta, é uma plaquinha de meio de cultura onde é feito esse cultivo. E hoje ele é muito feito no Brasil, ele já é um tipo de técnica que é muito utilizada? O primeiro nascimento foi em 1978 na Inglaterra. No Brasil, na década de 80, né, final da década de 80, eu trabalho com fertilização in vitro desde essa época, né, já começaram os primeiros centros com poucos nascimentos. Hoje pode dizer que é uma prática rotineira, né? No mundo inteiro, né? São milhões de nascimentos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Inclusive que a Monique Evans, que as pessoas conhecem, foi uma das primeiras do Brasil, né? Que ela conta essa história. A filha dela acho que é de 89, 90, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente o caso dela, mas nessa época já existiam centros, eu já trabalhava com isso na época, em São Paulo, Rio, já tinham vários centros, mas era restrito mesmo, né? Final da década de 80, tinham ainda poucos centros, vou dizer que fosse dos primeiros, mas ainda era uma novidade, né, vamos dizer assim. Talvez a primeira famosa, né? Talvez a primeira mais conhecida, que divulgou, né, o seu nascimento. Agora, as mulheres, existem vários, não só nas mulheres, né, porque nos casais, até pouco tempo atrás, pouco tempo eu não sei, porque talvez você possa explicar melhor isso,
mas muito se procurava as dificuldades da mulher de se engravidar, né? O homem vinha depois de uma certa etapa que já não encontravam a dificuldade dentro da mulher, e aí começavam a testar os dois. Hoje em dia já não, né? Já sempre o casal é testado. O que mudou nesses últimos tempos e quais são as principais dificuldades tanto do homem quanto da mulher hoje em dia para uma gravidez? Bom, primeiro que o homem sempre deve ser investigado e sempre devia ser investigado. O que acontece é que o homem é sempre mais arredio, né? Uhum. E até um comportamento meio machista, né? Isso não é comigo, Sim. né? Então é uma dificuldade que hoje é menos, né? Mas do marido fazer exame, né? Mas quase metade das causas são ligadas ao homem, né? E a avaliação masculina é mais simples, é contar o número de espermatozoides. Então você tem um espermograma, você vai ver a quantidade de espermatozoides, o movimento dos espermatozoides, a forma do espermatozoide, e valores abaixo vamos dizer, do esperado para os homens férteis, a gente não quer dizer que não vai engravidar, mas isso, é claro, se não tiver espermatozoide, não vai conseguir engravidar a parceira. Mas alterações mais leves pode ser uma dificuldade, quanto mais severa, maior chance de não conseguir engravidar. Então, o homem tem que ser avaliado sempre, né? Uhum. Então, quando você faz a avaliação no casal, você avalia todos os fatores da mulher, né? A mulher tem que avaliar as trompas, né? Que faz o transporte dos óvulos para encontrar com o espermatozoide, depois o embrião para dentro do útero. Tem que saber se as trompas são normais, se o útero é normal, se ela está ovulando, se ela tem endometriose, por exemplo. São várias as causas. Mas as causas mais comuns são o homem, né? Fator masculino, as trompas alteradas, né, bloqueadas ou entupidas ou até que não funcionem bem, e a ovulação. E hoje a idade, né? As pessoas estão atrasando muito. Acho que é uma coisa que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre idade e reprodução. Eu estava lendo sobre isso, inclusive, e vi que para a mulher isso é muito cruel, né? Porque 20 e poucos anos é a idade ideal para a mulher engravidar, pelo menos nos artigos que eu dei uma lida, e nos 30 e poucos ali já cai muito os óvulos, né? Como é que funciona? Qual que é a idade ideal exata aí para a mulher engravidar? E depois, de acordo com o tempo que vai passando, que vai decaindo também. Bom, esse é um ponto muito importante, né? Há um descompasso entre a função ovariana e o papel da mulher atualmente. Eu brinco o seguinte, que ninguém contou para o ovário que o mundo mudou. Os ovários funcionam como no tempo das cavernas, né? Uhum. Forma óvulos ainda. Na verdade não são óvulos, é aquele início da divisão para formar o óvulo. Ainda na vida uterina, a mulher forma óvulos quando está ainda dentro do útero da mãe. A partir dela só perde óvulos. Perde antes de nascer, perde antes de menstruar, perde tomando pílula, perde grávida, de forma que aos 50 não tem mais óvulo, que é a menopausa, né? Mas antes disso, a quantidade que ela vai diminuindo e a qualidade, né? Por isso a fertilidade Esses óvulos, piora. eles envelhecem. Ele tem a mesma idade. Uhum. O homem tem algum impacto da idade, mas vocês devem ter acompanhado a imprensa aí, Robert De Niro, Al Pacino, tiveram filho agora com 80 anos. Uhum. Há alguma alteração com a idade, sim, mas não é como a mulher que vai ficar infértil depois da menopausa e vai diminuir muito a fertilidade, que começa aos 35, mas piora bem depois dos 40. Então a mulher deveria estar engravidando pela natureza, né? Veja bem, não estou... pouco depois, né, aos 18, aos 20, aos 30, né, nossas avós, bisavós começavam a ter filho um atrás do outro, depois dos 20 anos. Ela hoje quer ter filho aos 40 por razões profissionais, ela está estudando, está trabalhando, isso é o dia a dia nosso. E ela deixa para engravidar no período que ela tem menos óvulos e com a qualidade desses óvulos pior, mesmo que ela ovule, né? Então, eu estou ovulando, é verdade, você está ovulando, tem gente que está ovulando ainda aos 45, mas aquele óvulo é pior, então engravida menos, aborta mais e tem um risco maior de ter alterações cromossômicas. Mas aí, se a mulher, de repente, ela pretende engravidar depois dos 40, ela já sabe disso, mas ela ainda tem 30 e pouquinhos anos aí, ou até talvez menos, e ela quer congelar esse óvulo, isso é indicado para a mulher? Olha, congelamento, eu falo que tem alguns marcos importantes na reprodução assistida, né? A reprodução assistida envolve inseminação e fertilização in vitro, né? Mas principalmente na fertilização in vitro. Então,
Primeiro que simplificou muito dos anos 80, 90, né, simplificou muito o procedimento, a maneira de fazer indução, a coleta de ovos, o laboratório melhorou muito, mas alguns marcos são importantes. E congelar óvulo era uma dificuldade. Desde os anos 80, se congela o embrião. Né? É importante que o embrião não tem, né, não é uma estrutura com órgãos, é quando as células são fertilizadas e começam aquelas primeiras divisões. No terceiro dia, no quinto dia, se congela. O óvulo é uma célula só, ainda num processo de terminar a divisão. Existia muita dificuldade para congelar o óvulo. Ele não sobrevivia ao congelamento. Congelamento, você tem que trocar a água por um protetor. E houve há pouco mais de 10 anos, se conseguiu um método novo para congelar. Então, o congelamento de óvulos é relativamente novo, né? Congelar embrião se congela há muito tempo. Então, que é uma técnica estabelecida, né? Antes um centro ou outro conseguia fazer, tem pouco mais de 10 anos. Isso permitiu, é a única solução que nós temos no momento. Não dá para parar o relógio ovariano, né? Então o negócio aí dá para parar, adequar, bom, vamos ajustar esse relógio ovariano, vamos ficar fértil aos 40, não tem jeito. O que pode ser feito é guardar óvulos maduros, né? Então tem que passar pelo processo inicial de induzir ovulação e colher o óvulo, para que ela possa usar futuramente. Então, eu acho que é uma boa indicação e é uma alternativa que existe, né, tanto para pacientes oncológicas que vão tratar um câncer, por exemplo, ou fazer uma quimioterapia, ou, que é o mais comum, mulheres que vão atrasar a maternidade, ou porque não tem parceiro, ou porque estão dedicados a um projeto profissional, né, ou porque tem dúvidas. Olha, hoje eu não quero ter filho, mas eu não sei se é aos 40 anos. Então, o que ela pode fazer? Congelar óvulos, o ideal até os 35, mas um pouco depois ainda é possível. Não adianta deixar para depois dos 40, porque o óvulo vai ser quantidade e qualidade pior. E se ela precisar, né, às vezes ela não vai precisar, ela vai engravidar espontaneamente, ela descongela esses óvulos, fertiliza com o sêmen do parceiro, né, ou até um sêmen doado, e aí faz o cultivo no laboratório e transfere para o útero. É importante as mulheres saberem, né? Isso não é uma garantia, porque a fertilização in vitro tem uma eficácia boa, mas não é 100%. Tem gente que engravida rápido, tem gente que faz várias tentativas e não engravida, e a mesma coisa acontece com os óvulos congelados, né? Muitas conseguem engravidar com esses óvulos congelados, mas algumas não vão conseguir, apesar de ter os óvulos congelados. Então, não é uma garantia, mas é uma possibilidade que ela guarda para a gravidez futura, né? Agora, existe também uma recomendação aí de idade para a mulher engravidar, mesmo por uma reprodução, mesmo que ela tiver o óvulo congelado, ou enfim, se ela for pegar o óvulo mesmo de uma outra mulher, né? Porque a gente viu alguns casos, inclusive na mídia, de mulheres que já, depois dos 60 anos, resolveram fazer aí uma inseminação. Até a Cláudia Raia mesmo disse que ficou grávida com 55 anos de forma natural, e que muitos especialistas, isso daí a gente vê nos jornais, nos programas de TV, disseram que assim, é praticamente impossível ela ter ficado. Mas existe essa recomendação, né? Bom, então são duas coisas diferentes. O óvulo, ele envelhece e diminui. O útero continua sendo capaz de gestar. Então, uma mulher que tem uma menopausa precoce, eu não gosto desse nome, o nome correto é falência ovariana, insuficiência ovariana precoce. O ovário dela para de funcionar aos 30 anos, aos 40, seja por problema genético, ou quimioterapia, ou enfim, uma causa que a gente não identifica. Ela pode usar um óvulo doado, prepara o útero com hormônios, transfere e engravida com uma boa chance de gravidez. Assim como a mulher perto da menopausa, que é a solução para elas muitas vezes, né? Perto de 50, ela até pode ovular, mas o óvulo tem má qualidade, ela não consegue colher muitos óvulos, ela não fertiliza ou ela não engravida. Muitas dessas mulheres perto da menopausa vão precisar de óvulos doados, né? E pode ser feito, do ponto de vista, vamos dizer, técnico, não tem limite de idade. O útero funciona em qualquer idade. O problema, você expõe a pessoa a um risco da gravidez. Então, mais de 60 anos, se você pegar uma mulher que está na menopausa há, sei lá, 15 anos, e eu der hormônios para ela, preparar o útero dela, pegar um óvulo doado, esse útero é capaz de gestar, né?
diminui muito pouca coisa a fertilidade. A preocupação é o risco, né? A gravidez é uma situação de risco, né? Mas a paciente, né, você vê que hoje tem mortalidade materna, né? Algumas evitáveis, outras nem tanto, né? Porque é uma situação de risco. Quanto maior a idade, maior o risco. Uma pessoa saudável, ainda que a gente fale no período reprodutivo, mesmo que perda a menopausa, sem muitas complicações, em geral, o risco é pequeno. Vai distanciando da menopausa, o risco é muito grande. Então, há uma recomendação, né? Na verdade, existe até alguns países têm uma regra para isso, não passar de 50 ou 51 anos, seria o período reprodutivo fisiológico, né? Embora seja raro, a mulher pode engravidar. Sempre tem alguém que tem um parente, assim, minha tia engravidou com 49, né? Pode, é raro, mas pode. É um óvulo bom que ela ficou ainda. Mas a gente deve... Então, existia uma regra até do Conselho Federal de Medicina, não passar de 50 anos, alguns países 51. Mas aí houve um certo movimento, olha, está ferindo a autonomia da mulher. Então, hoje tem a norma é o seguinte, olha, passou um pouquinho, você pode... avaliar o risco com o casal, com a mulher, com os médicos, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado da autonomia, né? Assim, o que é autonomia, né? Pô, eu tenho 70 anos e quero gestar. Não pode, né? E até porque tem uma questão de expectativa de vida mesmo também, né? Que aqui no Brasil é 75 anos, alguma coisa assim. Então, se você fica grávida com 60 anos e você tá dentro daquela expectativa de vida, você vai deixar o seu filho com 15 anos. Como é que ele... Principalmente se for um filho único, sozinho. E para ela mesmo, o risco, depois de certa idade, assim, o sistema vascular já não é o mesmo, né? Que é muito exigido na gravidez, né? Precisa de... Né? Então, o risco de hipertensão maior, o risco de diabetes é maior. Então, eu acho que a gente não deve, como regra geral, não passar mesmo dos 50 anos, é o que a gente tem seguido. Claro, passou um pouquinho, né? Uns meses, passou um pouquinho, um ano, muito saudável. Mas não, eu acho que eu entendo uma boa prática. A maior parte dos países não permite, inclusive, gestações mais tardias, né? No Brasil, há essa brecha de discutir com o casal, com os médicos, né? Mas tem que ter muito cuidado com isso, né? E até esse ponto que você colocou é importante. Então, como regra geral, não passar dos 50, 51. Sim, agora uma outra, aproveitando que você falou aí da brecha que hoje se deu no Brasil, de aumentar um pouco acima dos 50 anos, eu vi que nos Estados Unidos você pode escolher, inclusive, o sexo do bebê, você pode escolher a cor dos olhos, essas várias características físicas que o bebê vai ter. Você praticamente vai criar o seu bebê dos sonhos. No Brasil, hoje, isso não é permitido, né? Tem esse mito. Algum tempo atrás, saiu até uma capa da Economist, assim, num bebê de laboratório, assim, com essas... porque você pode, na verdade, você pode tirar uma dessas células no 5º dia e estudar... e surgiu para doenças graves. Então, na família tem um gene alterado que nasce uma criança que vai morrer. Nasce uma criança com uma doença gravíssima. E você identifica claramente essa origem. Foi um gene mutado que tem, né, que deu um problema naquele gene e que você identifica na família. Então, você quer ter um filho, mas não quer que tenha a mesma coisa que seu sobrinho teve, que seu irmão teve, que é uma doença ou que nasceu e morreu, ou que viveu pouco tempo com a doença muito incapacitante. Então, surgiu a possibilidade de biopsiar o embrião e escolher ou não transferir o embrião com esse gene. As técnicas foram melhorando, você consegue identificar todos os cromossomas, né? Então, você consegue identificar também alterações de excesso ou falta de cromossomos, né? Como se fizesse um estudo no início da gravidez, né? No Brasil não pode escolher o sexo, né? Houve um momento que você faz o exame para pesquisar as alterações cromossômicas e saía também o cromossoma sexual. Mas você não poderia fazer para isso. Depois tinha uma época que até foi proibido ver só se a doença, tem doença que se é ligada ao sexo, né? Hoje a pessoa faz o exame, aparece, mas ela não pode falar, eu quero ter um menino, não pode. Ela pode fazer um exame, porque ela tem um risco aumentado de ter alterações cromossômicas, genéticas principalmente, mas cromossômicas, e aí vai aparecer também o sexo. Mas é importante que até esse exame, ele tem limitações. É um exame interessante, né? Você faz o exame para ver se não tem aquelas
trissomias, monossomias, mas há algumas dificuldades técnicas ainda, o embrião ainda está na fase muito inicial, poderia ter uma autocorreção, então isso tem que ser conversado individualmente, cada casal tem que conversar isso com o médico, saber o risco que tem, se justifica fazer o exame. Quanto à cor de olhos, isso é mais um mito. Te falam o seguinte, claro, à medida que você tem um genoma, identifica todo, você vai ter um limite, né? Que gene eu vou tentar identificar? A princípio, doenças muito graves que tem na família, né? Um gene da hipertensão, então metade da população vai ter. Né? O gene do câncer de mama jovem, isso hoje até é possível, né? Tem umas mutações, mas o câncer de mama aos 50, 60, quantas pessoas vão ter, né? Então você vai começar a excluir esses genes. Então tem esse mito, tem até essa preocupação ética. Eu acho que no momento se identifica doenças graves quando tem uma história familiar. Para a idade pode ser feito, né? Porque os ovos são velhos, mas tem limitações também. Mas é possível fazer para diminuir o risco Mas não é uma solução para tudo. É importante essa pergunta. Não existe o mito do bebê perfeito, não é? Mesmo que se faça todos os exames disponíveis, pode ter uma outra alteração e não existe isso, né? Vou fazer todos os exames genéticos. Às vezes a pessoa avançou tanto a ciência, eu quero tratar e quero fazer todos os exames para não ter uma... Não existe isso. Você pode identificar quando tem um risco aumentado, identificar algumas doenças, você não exclui todas as doenças possíveis. Mas essa questão do sexo do bebê é por uma questão ética que não é possível escolher isso no Brasil hoje? É uma questão ética. Os Estados Unidos permite, né? Cada país tem uma norma ética, né? O Brasil tem um grupo desde 1990. O Brasil eu acho que até é muito avançado em termos de... Não é uma legislação, é uma norma do Conselho Federal de Medicina que ouve muita gente, não é só médicos, né? Tem uma Câmara que ouve uma audiência, escuta muitas pessoas, tem reuniões, e essa resolução ela é atualizada de tempos em tempos, né? Então, depois nós podemos conversar sobre doação de óvulos, já mudou, né? Ultrasubstituição, o Brasil avançado nisso, né? Que é um assunto bastante, já foi muito polêmico, né? Não pode pagar, nos Estados Unidos pode pagar, mas pode emprestar, o outro pode, né? Um ato até muito de amor, pode casais homoafetivos, podem... pessoas. Então, isso foi evoluindo, como vai evoluindo, o mundo vai evoluindo, né? E aí essas normas éticas vão sendo ajustadas. Então, o Conselho Federal faz essa reunião com várias entidades e isso que baliza a nossa atuação, a atuação de quem trabalha em reprodução assistida, a gente traz às vezes, o pessoal até do Supremo já vai em congresso nosso, né, juiz do Supremo, eles entendem que isso é o que vai ser, é o que vale como lei, embora não seja uma lei, né, é uma norma ética. Olha só, a gente vai precisar realmente marcar um outro programa para falar disso, porque tem muita coisa ainda. Eu queria falar também a respeito do processo de hormonização das mulheres, né? Porque existe aí um certo sofrimento, às vezes, nesse processo todos, principalmente se a mulher não consegue engravidar. Mas já eu vou te pedir para deixar um recado aqui, uma sugestão, uma mensagem para os nossos espectadores. Mas antes disso, quero falar com você que está ligado aqui com a gente. Seguinte, você tem plano de saúde, você conhece o CDL Saúde, lá você encontra, além de planos, outros produtos aqui dentro do CDL. Só você entrar no site cdlbh.com.br, você tem uma empresa, você tem uma família, quer mudar seu plano, entra lá, cdlbh.com.br. Então, agora sim, mensagem para os nossos espectadores aí, uma dica, uma sugestão, o que você quiser deixar. Primeiro agradeço, foi uma ótima conversa, acho que foi muito esclarecedora. E nós podemos voltar outra vez com aqui. Certeza. Mas eu acho que meu conselho para as mulheres é a idade, né? Não é só congelar óvulo. Congelar óvulo é se ela não vê uma possibilidade a curto prazo de gestar, é uma alternativa para ela. Mas pensar se ela tem um projeto de maternidade, se aquele projeto não cabe mais cedo, né? Porque eu entendo que a vida hoje tem muitas opções, muitas escolhas têm que ser feitas, mas se existe esse projeto, que ela priorize. Se ela não puder, às vezes não tem. Que ela pense nisso mesmo, né? O que ela pode fazer, conversar com o médico dela, o que ela pode fazer
avaliar a reserva ovariana, aí até congelar o óvulo, se isso for a indicação. Muito obrigado, Júnior. Isso aí, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Não esqueça, cuide-se mais. Tchau, tchau.